voltei para Eldorado, não sei se antes ou depois, quando revi a paisagem imutável, a natureza, a mesma gente perdida em sua impossível grandeza. Eu trazia uma forte amargura dos encontros perdidos e outra vez me perdia no fundo dos meus sentidos. Eu não acreditava em sonhos, em mais nada. Apenas a carne me ardia e nela eu me encontrava. Não há mais barreiras a transpor. Tudo que tem em comum com o incontrolável, o insano, o perverso e o maligno. Toda a carnofusuno que causei em minha total indiferença, eu agora ultrapassei. Minha dor é constante e aguda, e não quero um mundo melhor para ninguém. Na verdade, quero infligir minha dor aos outros. Não quero que ninguém escape. Mesmo depois de admitir isso, não há catarse. Meu castigo continua a fugir de mim e não obtenho conhecimento mais profundo de mim mesmo. Nada pode ser extraído do que digo. Esta confissão nada significa. Se tem algo que me impressiona nos últimos meses é a quantidade de pessoas usando a foto de perfil e se identificando com o Fernando Collor, o Patrick Bateman, que eu vou chamar de Batman só porque é mais legal. Que inclusive sou eu, e quem comentar discordando eu vou banir o IP e mandar o nome pro vermelhão cancelar o CPF. Mas esse é um meme que cresceu muito forte junto com o do Sigma Melee. O Sigma, como todo mundo sabe, veio do lobo Sigma, que diferente do Alpha e do Beta, ele não lidera nenhuma alcateia, nem faz parte ou é liderado por ninguém. De certo modo, ele é mais líder que o próprio Alpha em si, porque ele toma a tarefa mais difícil que liderar a alcateia inteira, que é liderar e ordenar a sua própria alma. Mas antes que isso aqui vire um papo de coaching, eu não quero ficar caindo em clichê, então eu vou logo para a parte da originalidade que eu trago para vocês hoje. O que é o Sigma em si? Quais os princípios metafísicos que no macrocosmo nós podemos observar para entender o homem Sigma aqui no microcosmos? Bem, o Sigma é comumente utilizado na simbologia política para definir a união de algo, principalmente naquele movimento do Seu Madruga Rue BR, e diferente da maioria dos canais de cinema desse site, que no geral são um bando de medíocres que não possuem imaginação, eu não acho que o que o Patrick Bateman faz no filme é por causa dos capitolismos ou coisas cringes do tipo. Cring. Na verdade, arrisco dizer que o lance financeiro do cara nem é relevante para a mensagem do filme. Principalmente num país como o Bostil, ele poderia passar a mesma mensagem sendo um pobretão pardo, ou seja, um brasileiro normal. Porque a grande mensagem do filme você já vê na estética dele, é a crítica de que a sociedade moderna cada vez mais faz você ficar apegado a uma autoimagem, que por definição é irreal, e assim te afasta do seu eu substancial. A apresentação do Patrick no filme é com ele passando vários cosméticos no rosto, o que nos mostra a importância da autoimagem naquela sociedade. E se você analisar, eles costumam sempre errar os nomes de vários personagens na hora de falar, confundindo. Eles confundem bastante, como se eles não tivessem nem aí. Isso também pode ser levado em conta com esse esquecimento do eu e a apoteose da sua autoimagem por todo mundo, já que no círculo do Patrick todo mundo se veste igual, fala igual e faz basicamente as mesmas coisas ou tem os mesmos hobbies. O filme, apesar de ser um drama, entre aspas, sério, tem vários elementos de humor que, se você for pensar um pouco mais profundamente, vai ver que tem bastante significado. Por exemplo, quando o Patrick churrasca o colega de trabalho dele só porque na hora ele ficou mega pito da vida por ele ter um cartão de visitas mais da hora que o dele. Todo o filme é construído como um símbolo da velha luta do homem contra a multidão, do indivíduo que não quer perder sua alma no coletivo. Até mesmo ter um cartão de visitas próprio é algo que torna o Patrick único. Então os churrascamentos que o pescotapa americano faz com as pessoas no final das contas é, primeiro, para ele não se perder nesse mar de gente homoafetiva que é as pessoas normais, assim preservando uma personalidade, originalidade, e segundo, porque as pessoas não querem saber da transcendência ou de se elevar como ser humano. E pelo menos na época do filme, já que ele é recente, mas se passa lá na década
década de 80, essa burrice autoprogramada desde o berço só vinha dessas classes sociais com mais bens monetários. E justamente por ter esses bens temporários, achavam que podiam simplesmente deixar o chamado vocacional para algo maior, esperando ad infinitum na sala de espera, ouvindo essas músicas que só faz sucesso uma vez a cada 2010. E por que eu falo que mesmo sendo pobre no Brasil dá pra ser o Patrick Batman? Porque o brasileiro é uma bosta. Digo, porque a nossa incultura e a rejeição do logos, que não faz parte nem um pouco da natureza humana e foi enxertado em nós desde fora, condiciona a fazer o brasileiro ser o povo mais NPC que existe. Nenhum povo na história da humanidade curte viver mais de máscaras e autoimagens cada vez mais dissimuladas e cada vez mais dentro de simulacros, e a cada eleição ficando ainda menores do que o povo bostileiro. E não se engane, eu não sou um desses caras que desama o Bostil. Se você acompanha o meu canal, você vai entender que eu até gosto pra Cacildes do Bananil. O problema é a fanbase. Se você chega em qualquer lugar do mundo e fala que você é um médico, um filósofo, tio Will, é natural que as pessoas tenham um mínimo de interesse para questionar em qual área médica você é especializado, qual as descobertas da sua filosofia, como é ter 40 anos e usar calcinha, e esse tipo de coisa que faz parte do desejo mínimo de conhecer, já que a gente é a tal raça dotada de racionalidade. E eu nem tô entrando aqui na questão de o conhecimento ser verdadeiro ou não. Antes de você saber se algo é verdade ou mentira, você primeiro tem que saber esse algo. Aí entra o tal desejo mínimo pelo conhecer por conhecer. O bostileiro simplesmente não tem nada disso. Na verdade, ele tem o completo oposto. Um nerdileiro padrão é igualzinho qualquer das pessoas da vida do Patrick, independente de classe social, etnia e demais cholices do tipo. O cuzileiro só quer as mesmas coisas todo dia. Ele segue o Bushido da mediocridade com mais fervor que qualquer samurai jamais seguiu. Se você estudou algo e entende nem que seja minimamente de um assunto, você é um nerdola, bro. Mesmo se você nunca ter gostado de cultura nerd. E quando não é isso, o nerdileiro, quando vê que você busca algo mais elevado e que se elevar vai contra o Bushido do Goi, ele imediatamente te penaliza com as penas da Sharia do fracasso, te enchendo de classificações. Ou você faz isso porque você quer parecer melhor que todo mundo, ou porque acha que vai pegar mulher com isso e é um pincel, ou então ele não te classifica com nada expresso verbalmente. Ele só começa a te tratar de forma horrível, como se você quisesse conviver com ele no seu dia a dia do trabalho, ou faculdade, ou o que você fizer. E saindo da escala microcósmica, indo pra macro, esse é o cara que, quando não é todos aqueles estereótipos de bostileiro, futebol, carnaval, samba e demais idiotices, que foi justamente inventado pelo Getúlio Vargas para dominar psicologicamente a população e torná-los indefesos, é esse o cara que endeusa políticos com o famoso "é só colocar esse cara lá que a gente resolve, Paulão", já que a primeira coisa que te deixa no caminho de uma vida intelectual é tomar consciência de suas próprias ações e não achar que um cara sentar numa cadeira que tem muito jeito de ser bem desconfortável em outro estado que não é o seu vai de alguma forma preencher esse vazio ou sentimento de que tem algo de errado que os merdileiros sente dia após dia e em 4 anos faz isso, quando não usa todas as outras formas de viver em um simulacro de realidade, como o vício em várias paradas cringe. No fim do dia, o bostileiro no máximo se reúne com outros NPCs para confessar suas mediocridades perante os outros. E, por agora, eles estarem em maior número, sentem que de alguma forma são melhores e que elevar alma é só questão de ter mais idiotas que não sabem o que são nem pra onde vão. É contra todo esse mundo de máscaras e falsidade que o pescotapa americano se revolta no filme. Que, pelo menos no filme, ele teve a sorte de que lá isso só afeta a classe com mais bens monetários. Enquanto no Brasil, o cara que tem menos bem monetário, ele não gosta, tipo, do cara que tem mais porque ele é injusto. E sim porque o cara que tá sendo injusto é o cara X e não ele, tá ligado? Por isso que no Bostil eu até acho que temos 90% de uma população que podemos considerar monárquica, mas somente se eles forem o rei. No verdadeiro e imenso império de desprezo e negação de tudo aquilo que você vê por tudo aquilo que as grandes corporações querem que você diga.